Caso você venha acompanhando a comunidade do canal, você sabe exatamente o motivo de eu ter desaparecido aqui do canal. Eu mandei algumas atualizações lá e leia depois para ter uma explicação melhor, porque eu não vou tirar muito tempo desse vídeo para isso, infelizmente, mas pretendo fazer isso no futuro em outro vídeo. Eu vou fazer um resuminho bem rápidozinho. Acontece que eu tive alguns problemas pessoais, e esses problemas pessoais, assim, acabaram com minha vontade de gravar vídeo, muita coisa, e também outras coisas me impediram de gravar vídeo. Então mesmo quando eu queria gravar, eu não conseguia gravar esses vídeos. E agora eu tô melhor, e também eu tenho uma ideia boa em mente de vídeo, né? Que no caso é o iceberg dos animatrônicos da Chuck E. Cheese. Eu não vou falar da franquia Chuck E. Cheese em si, e sim das suas bandas de animatrônicos, seus animatrônicos, mistérios e etc. Eu vou pegar muito de coisas que eu já falei antes nos meus 2 últimos vídeos, mas também vou trazer novas informações. Esse vídeo vai servir tanto como um complemento / remake dos vídeos antigos que eu fiz, porque tem coisas lá que estavam bem erradas, tem vários comentários lá bem corrigindo, principalmente no primeiro vídeo. E também porque eu creio que vai ser uma versão mais bem editada, etc. Então vale a pena fazer, sabe? Bem, eu sou PM, talvez eu mude esse nome no futuro porque eu não sou um policial nem nada. E esse é o canal do PM, e esse é o iceberg dos animatrônicos da Chuck E. Cheese. A Chuck E. Cheese original com certeza é o exemplo de pizzaria com animatrônicos mais famoso que vamos falar nesse vídeo e está aberta desde muito tempo. No caso, eu vou falar da Chuck E. Cheese em específico e não da Pizza Time Theater, que meio que foi a Chuck E. Cheese antes da Chuck E. Cheese. Porém são 2 fases diferentes, então eu resolvi separá-las aqui no iceberg, assim como eu fiz no vídeo que eu fiz. Enfim, a Chuck E. Cheese original tem um quinteto, uma banda de 5 personagens: Chuck E. Cheese, Helen the Henny, Mr. Munch, Jasper Jaws e Pasquale. Mas infelizmente essa banda de animatrônicos está sendo ameaçada, já que a Chuck E. Cheese nos últimos anos está mais ou menos se livrando dos seus animatrônicos. Isso tudo começou lá em 2010, onde a Chuck E. Cheese criou o Chuck E. Cheese Studio C. O Chuck E. Cheese Studio C é um modelo bem avançado e bem bonito de Chuck E. Cheese, talvez o melhor, e esse modelo vinha com a peculiaridade de vir sozinho, apenas com uma televisão que ficava próxima dele, onde ele interagia com a televisão. Mas isso se intensificou quando a Chuck E. Cheese fez uma ordem de destruir seus animatrônicos. Bem, eu vou falar mais disso futuramente no iceberg, então fiquem ligados. Showbiz Pizza Place foi um lugar muito famoso nos anos 80 e que também foi o grande rival da Pizza Time Theater, o nome da Chuck E. Cheese na época. A Showbiz Pizza Place apresentava animatrônicos mais avançados em comparação aos animatrônicos da Chuck E. Cheese, que eram muito limitados em comparação da Showbiz Pizza Place, assim logo se destacando muito, se tornando a maior rival da Chuck E. Cheese, com a sua banda The Rock a Fire Explosion. A sua banda tinha alguns personagens como Billy Bob, Mitzi Mozzarella, Laurie, a gente também tinha o Fats Gorilla e o Beach Bear. Bem, o lugar acabou fechando com o tempo, e eu vou explicar isso mais futuramente aqui no iceberg porque isso é uma história interessante. Aaron Fletcher. Aaron Fletcher é quem fez a maioria dos animatrônicos que vamos falar aqui nesse vídeo. Ele é um engenheiro e também criador da Showbiz Pizza Place e das outras franquias que meio que cercam ela, que vamos falar futuramente aqui no iceberg. Co-fundador do Atari, Nolan Bushnell, resolveu implementar animatrônicos em seu novo estabelecimento, já que os animatrônicos faziam muito sucesso na Disneyland. Animatrônicos que não eram tão bem feitos assim, e que hoje em dia são até feios, mas que conquistaram muito público na época. Com o tempo esses animatrônicos foram reformulados e ficaram parecendo algo mais recente, sendo muitos desses personagens até esquecidos e outros personagens até aparecendo. Essa é meio que um resumozinho da história da Chuck E. Cheese Pizza Time Theater, que foi a primeira versão da Chuck E. Cheese. Muitos dos personagens que temos hoje já existiam naquela época, na verdade todos. A Chuck E. Cheese atual iria surgir mais ou menos no começo dos anos 90, quando aconteceu a Concept Unification,
evento esse que também tem participação da Showbiz Pizza Place, mas como eu já falei 1 milhão de vezes, isso é história para outro tópico. Bem, essa foi a primeira camada do iceberg, mas não se preocupem porque não é o final, ainda temos muita coisa para ver. Essa camada foi mais uma introdução aos estabelecimentos, restaurantes e etc. Enfim, vamos para o que interessa aqui, porque quanto mais desce, mais obscuras as coisas ficam. Nos anos 90, uma dupla queria trazer a Chuck E. Cheese até o Brasil, porém isso era muito caro. Então, em vez disso, eles fizeram a Chico Cheese, que além de ser um plágio do caramba bem óbvio, possuía animatrônicos que nem mesmo eram deles, e sim de uma empresa chamada Sally Corporation, onde eles tinham comprado modelos de animatrônicos que já eram prontos e que já eram uma coisa e tinham mudado seu nome. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre esse restaurante, porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso e acredito que esse vídeo tem detalhes o bastante sobre isso, então, Enfim, mas o que eu posso dizer é que existe meio que uma lost media de um comercial, porque até hoje não existe nenhum comercial desse lugar. E além disso, no seu segundo estabelecimento, que se isso chegou a se tornar uma franquia, também é meio que uma lost media. Enfim, outra coisa que vale a pena comentar é o triste fim desse restaurante e desses animatrônicos, que foram literalmente queimados no fogo e incêndio aconteceu no local. Não tivemos nenhuma morte ou nenhum machucado nesse incidente, porém esses animatrônicos foram perdidos para sempre. Assim como a Chico Cheese, o Show dos Ursos e o Wolfpack 5 são coisas que eu já falei aqui no canal, no caso das vezes que eles chegaram aqui no Brasil. Mas eu vou recapitular novamente o que eles são. Eles são uma das primeiras invenções de Aaron Fecher, um inventor que a gente comentou na primeira camada, e que posteriormente essas duas bandas de animatrônicos se juntaram para se tornar a Showbiz Pizza Place. Tanto que todos os personagens são praticamente reutilizados. E dá pra gente falar que a Rock-afire Explosion é literalmente o Wolfpack 5 com a adição do Billy Bob, que é o ursinho lá que se chamava Tiburcio, e do Pássaro Respondão, que é o Big Bird, acho que é Big Bird o nome dele, não vou lembrar muito bem, gente. Enfim, bem, o que eu posso falar sobre eles agora, né? Bem, ambos os shows rondaram o mundo, tanto que você vê que existem vários comerciais latinos sobre o Wolfpack 5 e sobre o Show dos Ursos em vários parques diferentes. E, bem, uma coisa que foi o mundo todo, resumindo, e que basicamente esteve por lá mais ou menos dos anos 70 a os anos 80. Existia ainda aqui no Brasil, mas foram parados de produzir no final dos anos 80. Ficou meio merda essa minha explicação, não vou mentir, mas novamente dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre isso, porque tá bem melhor explicado, etc. Dá uma olhada no vídeo passado, o vídeo passado tá bem melhor que as explicações que eu dei aqui sobre o Wolfpack 5 e o Show dos Ursos e o Chico Cheese, então dá uma olhadinha lá. Os Moonrockers, assim como Wolfpack 5, Show dos Ursos e Showbiz Pizza Place, é uma obra de Aaron Fecher. E como dá pra perceber, cada personagem foi feito com o endoesqueleto que foi utilizado na Showbiz Pizza Place, e os personagens se parecem muito com eles. Porém, a ideia da banda é totalmente diferente, sendo no caso uma banda que veio da Lua, espaço sideral e etc. Um conceito bem diferente da maioria das pizzarias e estabelecimentos que possuíam, no caso, animatrônicos que eram baseados em animais ou pessoas. Esses animatrônicos eram baseados em alienígenas. E um detalhe interessante também é que essa banda surgiu logo depois da Concept Unification, ou seja, após o final da Showbiz Pizza Place, sendo a nova aposta da Creative Engineering, a empresa de Aaron Fecher. Enfim, essa banda de animatrônicos foi apresentada e chamou muita atenção, porque eles traziam também inovações tecnológicas para os animatrônicos da época,
e também traziam um design, uma história, uma estética totalmente nova e músicas originais que eram boas. Mas então você me pergunta, por que eu nunca ouvi falar dessa banda antes? Isso acontece porque, embora essa banda fosse tão ambiciosa e com uma ideia tão boa, era arriscada para os padrões da época. Então, mesmo com todas essas inovações, todo esse potencial, os Moon Rockers acabaram não encontrando seu lugar. E por causa disso, eles foram abandonados. Bem, aqui chegamos numa parte do iceberg onde tem muita coisa para falar. Bom, a Chuck E. Cheese Pizza Time Theater teve muitos personagens, e quando eu digo muitos, são realmente muitos. Não só aqueles 5 que você já conheceu lá no começo do iceberg, mas também teve mais personagens. Eu não vou falar o nome deles, mas foram muitos, e geralmente os animatrônicos variavam em cada estabelecimento. Por exemplo, existiam animatrônicos que podiam estar no lugar da Helen the Henny, entre outros animatrônicos do grupo original, e também poderiam ter outros animatrônicos separados do palco. Nesse caso, eu vou citar aqui a Dolly, o hipopótamo que toca piano, que está presente no Chuck E. Cheese desde os primórdios, desde o começo dela, de lá mesmo. E também o King e os Beagles, que são paródias de cantores famosos, né? E isso provavelmente é explicado porque não dá para um lugar ter muitos animatrônicos, principalmente quando eles começaram a ser complexos, que foi quando houve essa reformulação na Pizza Time Theater. E logo após a Concept Unification e o lugar ter se tornado Chuck E. Cheese, esses animatrônicos automaticamente desapareceram e o palco ficou só com os 5. Nesse tópico, algumas coisas ficaram meio ruchadas, porque o tempo que eu tenho para fazer esse vídeo é muito curto. E eu quero muito postar logo, porque o canal já está há 4 meses sem postar. Eu quero que entendam isso, e que eu tô tentando fazer tudo o melhor possível, mas também que tudo aconteça o mais rápido possível, porque minha rotina é bem pesada, fica bem complicado. Isso é até o motivo desse vídeo estar demorando tanto, tá? Então eu tô tentando aproveitar pelo menos o pouco tempo que eu tenho aqui para conseguir terminar o vídeo logo. Então entendam se alguma parte não ficou tão boa em comparação com a dos meus vídeos que eu fiz antes. Mas isso é porque eu já falei sobre isso, então eu tento deixar rushado mesmo, porque eu não acho que seja tão importante eu focar tanto nas partes que eu já comentei com vocês, a não ser que eu sinta que elas precisem de uma nova versão, ou se eu sentir que ela é importante bastante para eu ter que comentar de novo, com detalhes, etc. Bem, deixando de enrolação, vamos para a terceira camada do nosso iceberg. Nessa parte do iceberg a gente chega num tema que vocês queriam muito ver num vídeo único, mas eu resolvi botar aqui porque eu queria fazer um iceberg também, então Enfim, nesse tópico a gente vai se dividir, porque esse tópico literalmente toma toda essa camada. O tópico é cópias da Chuck E. Cheese, e aqui nessa camada vamos falar exclusivamente sobre eles. Considerem isso o vídeo das cópias da Chuck E. Cheese que eu prometi fazer, só que dentro de outro vídeo. E era muita coisa, então eu decidi colocar ainda nesse tópico. Na verdade ainda tem um que não tá nesse tópico, mas já tá lá embaixo por motivos interessantes. Bem, bora pro lá. Banjo Billies foi lançado em 1994 e esse lugar, além de ser um arcade com um mascote de roupa, que é coisas que tem na Chuck E. Cheese, tinha também animatrônicos que vieram também da Chuck E. Cheese. No caso da Pizza Time Theater, esses animatrônicos eram animatrônicos que eram posteriormente da Chuck E. Cheese, porém que tinham sido comprados e tiveram suas roupas alteradas para se encaixar com o padrão da Banjo Billies. Ainda existiam rumores dizendo que esse lugar utilizava as músicas da banda da Rock a Fire Explosion da Showbiz Pizza Place, porém, aparentemente é uma mentira. Caso você tenha curiosidade em saber quais personagens cada um realmente é, a gente tem Cole, que no caso é um boi. Ele tem o corpo do Mr. Munch, porém tem a cabeça da Dolly Dimples. A gente tem a Helen the Henny, que se tornou um homem, chamado Johnny B. Roaster, que é um galo.
a gente tem o Jasper T. Giles, que obviamente virou o Banjo Billy, o Chuck Cheese virou o Rose the Bunny e o Pasquale virou o Paul o Elefante. Pizza Planet surgiu em 83, ficando aberto em cerca de 1 a 2 anos. Esse local, diferente do outro que citamos posteriormente, não possuía animatrônicos que eram remoldes dos animatrônicos da Chuck E. Cheese, e sim animatrônicos originais. Porém, infelizmente não sabemos muita coisa sobre eles. A única coisa que temos desse local, aparentemente, é um comercial. A gente sabe que o mascote principal era uma fantasia chamada Pepperoni. Infelizmente não sabemos o gênero desse personagem. Enquanto o resto da banda era composta por um urso panda, uma urso panda e 2 animais que a gente não sabe exatamente o que é. Bem, a outra coisa interessante que dá pra falar desse lugar é o fato deles terem uma parceria com um time de futebol, o soccer por lá, né? E tirando isso, não há muito o que dizer sobre eles. Isso é a coisa mais pesada e assustadora que eu já vi na minha vida, e não tem como eu descrever em palavras. Assistam com sua conta em risco. Party with the bear. Party with the bear. Fun with rides and games. The bounces are insane. The food is never lame. The parties are the best, less expensive than the rest. So be a daily guest. So party with the bear. Sinistro. Mark's Funtime Pizza Palace, de longe é o que mais durou dessas cópias da Chuck E. Cheese, durando de 87 até 2004 e também abrindo uma franquia, com a maioria dos seus restaurantes sendo construídos a partir de um restaurante antigo da Chuck E. Cheese, que era transformado em Mark's Pizza Palace. Seus animatrônicos também vieram da Chuck E. Cheese, assim como a Banjo Billy's, que no caso pegavam os animatrônicos e mudavam suas roupas, transformando eles em suas peças originais para seus shows. Bem, não há muito o que se falar tirando isso, tirando o fato que o restaurante original, no caso a localização dele, foi demolida para a construção de outro lugar hoje em dia. E bem, sobre os animatrônicos, existia uma variação enorme de design entre eles. Alguns podiam ser animais, como coelhos, tartarugas, etc. E outros animais até bem diferentões, como o dinossauro. Eu não achei muita informação dizendo quem virou quem, então isso vai ficar meio que em branco, mas com certeza se você pesquisar mais um pouquinho você deve encontrar por aí. Bem, essa foi a camada 3. Eu resolvi focar mais nas cópias da Chuck E. Cheese, já que vocês estavam pedindo um vídeo desses faz um tempo. Porém, relaxem, porque não vai ser a última cópia da Chuck E. Cheese que vocês vão ouvir aqui no Iceberg. Enfim, vamos para a camada 4. Para começar a quarta camada, vamos falar sobre os animatrônicos abandonados da Chuck E. Cheese, Showbiz Pizza Place e Pizza Time Theater. Acontece que com restaurantes que passaram tanto tempo assim tão antigos, acabam que alguns animatrônicos são descartados e esquecidos, e assim acabam se tornando animatrônicos abandonados. Você com certeza deve ter visto um vídeo de alguém entrando em uma espécie de depósito ou restaurante abandonado, encontrando esses animatrônicos já completamente quebrados e perdidos com o tempo, sendo imagens bem assustadoras. Em específico da Showbiz Pizza Place, que são esses vídeos que eu estou colocando de fundo aqui, onde mostram os animatrônicos completamente quebrados e velhos e caramba, isso é meio assustador. Felizmente existe certa quantidade desses animatrônicos abandonados que não tem seu fim assim,
já que alguns fãs vão atrás dos animatrônicos e os reparam e os consertam, fazendo você ter espécies de museus de fãs mostrando seus animatrônicos consertados da época. Um exemplo disso é o Smitty Super Service Station, onde a gente tem a Showbiz Pizza Place e a Pizza Time Theater completa lá com os animatrônicos em perfeito estado. Mas também você consegue achar outras coisas por aí de pessoas consertando os animatrônicos e etc. Anos atrás, uma foto do Chuck E. Cheese no deserto bizarra rondou a internet e muitos se perguntaram o que o Chuck E. Cheese, especificamente o modelo mais atual dele, estaria fazendo abandonado no deserto, dando margem até para creepypastas e vídeos assustadores na internet. Bem, acontece que aquele animatrônico apenas foi abandonado após o seu restaurante fechar, e logo após isso ele foi comprado por um grupo de fãs e foi consertado, e hoje está na casa deles e está em ótimo estado. Após os animatrônicos originais terem sido trocados, não sabemos muito sobre o paradeiro deles. Eles chegaram a aparecer a público em uma espécie de museu que a Chuck E. Cheese fez, porém isso não durou muito e novamente eles desapareceram. A maioria provavelmente já foi destruída e perdida com o tempo, porém dá pra dizer que temos pelo menos 2 animatrônicos ainda vivos, no caso o Chuck E. Cheese e o Krusty the Cat. Faltam apenas 2 camadas para o iceberg acabar, e o que isso significa? Não muita coisa, mas eu só queria deixar essa mensagem aqui no meio do vídeo para agradecer se você está assistindo até aqui, e também para dizer que eu estou muito grato por vocês. Muitas mensagens me desejando melhoras, mensagens me cobrando para fazer vídeo, e mensagens tipo, caralho, continue fazendo vídeo, seu canal é bom. Lá no meu primeiro vídeo, que teve algumas mensagens assim, eu fico lisonjeado por estar recebendo esse tipo de coisa. E, bem, todo o esforço que eu faço aqui pra fazer vídeo, mesmo que seja pouco, né? Só 3 vídeos é foda. É bem difícil, sabe? É muito esforço e fico grato por vocês. Bora deixar de enrolar e bora lá, vai. Dos anos 80 para os 90, os consoles chegaram com tudo, assim abalando completamente os estabelecimentos que tinham seus arcades para entreter o público, pois era bem mais fácil jogar um jogo em casa. Isso acabou abalando muito a Chuck E. Cheese, que acabou falindo. Porém, a Showbiz Pizza Place, no caso a Showbiz Pizza Inc., resolveu comprá-la. Porém, Aaron Fetter se opõe à ideia e resolve não deixar seus animatrônicos, a Rock of Fire Explosion, participar disso. Então, a Showbiz Pizza Inc. resolveu transformar todos os seus estabelecimentos da Showbiz Pizza Place em uma Chuck E. Cheese, e assim começa a Project Unification, onde todos os animatrônicos da Showbiz Pizza Place estabelecimentos eram transformados em estabelecimentos da Chuck E. Cheese, com seus animatrônicos tendo suas peles arrancadas e substituídas por novas peles da Chuck E. Cheese. Bom, e meio que esse tópico continua o tópico passado, que é sobre a Concept Unification. Acontece que eles tiveram protótipos antes do resultado final, só que esses protótipos por muito tempo foram uma grande lost media, tendo apenas uma foto para provar a sua existência, isso até o ano passado, quando foi achada a show tape desse protótipo. No caso dá pra ver exatamente como eles eram, e pareciam que os designs deles não mudavam muita coisa em relação aos designs antigos. Claro, eles estavam maiores e com diferenças consideráveis, já que eram basicamente os esqueletos da Showbiz Pizza Place, porém os seus visuais e seus estilos continuavam o mesmo, algo bem diferente da versão final, onde a gente viu que os personagens mudaram muito, mais especificamente o Chucky e também a Helen the Henny. Não se sabe exatamente o que aconteceu com esses modelos após tudo isso ter acontecido, porém a gente sabe que eles não foram pra frente. The New Rock of
Explosion surgiu em 1994 e era um projeto de Aaron Fletcher para trazer sua banda de volta, porém usando uma nova tecnologia que ele havia descoberto na época, a dos Medians. Ele usou essa tecnologia para fazer os animatrônicos terem mais movimento e serem bem mais complexos. Esses novos animatrônicos podem ser diferentes dos originais, de primeira podem até parecer mais feios, porém seus avanços eram enormes e gigantes. New Rock of Fire Explosion esteve por aí mais ou menos até 2020, em estabelecimentos aleatórios por aí. Porém, infelizmente, assim como os Moonrockers, não teve o reconhecimento que a sua predecessora Showbiz Pizza Place teve. Além disso, eles eram colocados out of order frequentemente e também apresentavam mau funcionamento de vez em quando iam para os shows, de uma maneira até que não era normal. Bem, aparentemente eles pararam de ser usados em 2020. Eu não duvido que ainda tenha um que tenha esse tipo de animatrônico por aí, mas aparentemente hoje em dia não existe mais um estabelecimento que possui eles. A Chuck E. Cheese, desde o lançamento do Chuck Studio C, demonstrava interesse em acabar com seus animatrônicos. Porém, isso foi completamente à tona quando começou o projeto da Chuck E. Cheese 2.0, onde o projeto insistia em a Chuck E. Cheese se livrar dos seus animatrônicos, substituindo eles por espécies de pistas de dança ou algo do tipo. Isso começou a ser feito e, para piorar, os animatrônicos estão sendo completamente destruídos. Assim, animatrônicos que provavelmente têm mais de 40 anos de idade estão sendo destruídos e jogados por aí como se fossem nada. Isso é extremamente desrespeitoso, porque os animatrônicos só estão lá desde o começo da Chuck E. Cheese e grande parte do reconhecimento que ela tem hoje vem deles. Fãs da linha de restaurantes ficaram contra isso e logo pediram o contrário, mas já está sendo feito. Porém, tenho notícias boas, existem alguns restaurantes que ainda vão continuar com seus animatrônicos. Isso é muito bom, já que, os animatrônicos são lendários. Qualquer um conhece esse lugar apenas pelos animatrônicos, pelo menos quem está fora dos Estados Unidos. E bem, é bem legal saber que ainda vamos ter alguns restaurantes com eles. Porém, encontrar eles está cada vez mais raro com o tempo. Um exemplo disso são os animatrônicos da Rock of Fire Explosion, que no caso foram reutilizados para serem da Chuck E. Cheese lá nos anos 80, lá quando aconteceu a Concept Unification. Hoje em dia existe cerca de 1 ou 0 restaurantes com esse tipo de animatrônico, sendo raríssimos. Infelizmente a tendência é que com os anos seja cada vez mais difícil encontrar uma banda de animatrônicos por aí e que já serão extintos. Creepy Clown, uma imagem que rondou a internet há um tempo atrás, e se você conhece um pouco sobre a Showbiz Pizza Place e a Chuck E. Cheese, você facilmente vai conseguir identificar que isso se trata de um animatrônico deles. Mas que animatrônico exatamente? Bem, Aaron Fletcher já fez vários animatrônicos, e um dos animatrônicos que ele fez foi esse palhaço aí. Acontece que ele fez esse palhaço para uma espécie de convenção, para ser uma atração do local. E bem, meio que a história dele acaba aqui. Encontramos esse animatrônico abandonado, na verdade, em um depósito, mas um detalhe interessante também é que uma espécie similar desse animatrônico foi utilizado em um circo. Infelizmente, nós apenas temos uma foto com uma qualidade bem baixa que vem de um comercial, mas tirando isso, não sabemos mais nada sobre ele, não sabemos o nome do personagem nem nada, e nem temos um vídeo dele funcionando. Na Concept Unification, a Chuck E. Cheese queria transformar os animatrônicos da Showbiz Pizza Place em seus mascotes, porém 2 personagens da Showbiz Pizza Place acabaram ficando de fora, que no caso foi Billy Bob e também Uncle Clank. Billy Bob realmente foi descartado, porém Uncle Clank era um animatrônico muito tecnológico com vários avanços para a época, então ele seria reutilizado posteriormente para se tornar Uncle Pepe. Isso chegou a acontecer apenas em um estabelecimento da Chuck E. Cheese e Uncle Pepe não foi realmente para frente. Porém, nós apenas temos umas fotos dele e também temos áudios dele.
Porém, a gente não tem um vídeo do animatrônico em si, apenas são essas fotos e esses áudios que comprovam sua existência, e aparentemente ele é meio que pago. Esse tópico não deveria estar tão abaixo aqui na lista, porém eu acabei esquecendo de colocar ele, então bora botar ele aqui mesmo. Bem, Zack Perry Michaels foi um restaurante que existia nos anos 80 para 90, e esse lugar tinha como característica ter animatrônicos da Chuck E. Cheese, porém com algumas alterações no seu visual. Por exemplo, o Chuck era um panda. Bem, essa supostamente é a origem dos animatrônicos que vemos em um parque de diversão dos Estados Unidos, que estava aberto até ano passado, se eu não estou enganado. Bem, não vou falar muito porque vou ser bem breve, já que esse não é o tópico certo, na camada certa, porém, a melhor coisa que eu posso dizer para vocês é quem é aqui. Bem, o Chuck acabou virando um urso panda, a Helen Henny continua sendo a mesma coisa por enquanto o nome, Pasquale ficou com barba branca, o Jasper Jaws virou um cachorro dálmata, e o nosso querido amigo Mr. Mutt teve sua cabeça alterada e colocado a cabeça do King e transformado num leão da montanha. Finalizamos assim nossa penúltima camada e estamos indo direto para a última. Bem, já estamos bem abaixo do que você está acostumado, então se prepare porque você realmente vai ver coisas ocultas. O animatrônico que vocês estão vendo é uma Lost Media. Nós não temos nenhuma foto dele dentro do restaurante, e por muito tempo essas duas fotos foram as únicas existentes que ele existiu, tendo até teorias que ele nunca realmente tinha sido utilizado, até que, no jornal mostra seu nome, Dr. Quacks, e também informa que ele tinha sido sim utilizado, porém ainda continuamos sem muitas informações sobre ele. O criador da Chuck E. Cheese, Nolan Bushnell, tinha interesse de abrir uma franquia para adultos, e foi aí que surgiu a ideia dos Zaps. Os Zaps consistiam em ser uma versão mais adulta da Chuck E. Cheese, então era de esperar que ele ganhasse também seu animatrônico, e foi isso. Wolfman Zapp era o animatrônico, e ele teve 2 modelos aparentemente. Infelizmente a gente não sabe qual deles foi utilizado ou não, mas existiram 2 localizações. Inclusive temos até um vídeo dentro de uma dessas localizações, mas esse vídeo apenas mostra uma banda, embora comprove que o lugar realmente existiu. Infelizmente não temos nenhuma imagem do Zapp lá dentro, com algumas pessoas acreditando que ele não estava lá, de que o Zapp nunca realmente tinha sido utilizado. Bem, essa história toda estava sem informações até um pouco tempo atrás, pois em 2016 acabaram postando uma foto de um animatrônico colado em um carro. Isso, no caso, era parte de um festival que estava acontecendo lá numa cidade. Essa cidade também é a mesma cidade que teve um dos restaurantes do Wolfman Zapp. E quem era o animatrônico, não sabemos, porém ele é muito similar a um dos modelos de Wolfman Zapp. Então sim, dá para bater o martelo que aquele ali é o Wolfman Zapp. Bem, é aqui que as informações ficam mais difíceis de serem encontradas, já que tirando isso nós temos alguns panfletos e folhas que mostram uma possível trajetória de Wolfman Zapp, mostrando ele indo para depósitos, sendo leiloado e etc. Porém, tirando isso, não temos mais nada. Não sabemos onde está o segundo Wolfman Zapp, e é bem provável que ele esteja preso no depósito, por exemplo. Enquanto esse outro modelo que estava no carro, não existe mais nenhuma foto ou informação sobre ele. É mais provável que as coisas continuem assim por um tempo. JJ's Pizza Time Theater segue os mesmos padrões de outros restaurantes que comentamos aqui no iceberg. Uma cópia da Chuck E. Cheese que era construída em cima de uma Pizza Time Theater, onde eles pegavam seus animatrônicos e alteravam eles para se encaixar nos padrões do local. Bem, dá pra ver isso visivelmente na única imagem desse local, que no caso é o mascote JJ the Raccoon. Porém, é a única imagem dos animatrônicos desse local que nós temos. Outros panfletos de jornal revelam os nomes dos outros personagens, e aparentemente os nomes deles eram os mesmos nomes dos animatrônicos da Chuck E. Cheese, com apenas o Chuck sendo transformado no JJ the Raccoon, o que é bem esquisito. E isso é praticamente tudo que sabemos sobre JJ's Pizza Time Theater.
Esse é o fim do iceberg. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Me mandem ideias para vídeo aqui nos comentários. E, bem, não tem muito o que falar, né? Tchau.